Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Tranquilo aqui. Tudo bem com vocês? Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo sim, tá tranquilo. Só o Patrício que está aí, o resto do pessoal não está na aula, não? Ô, Gil, pra mim as aulas iam ser misturadas. Separou em 2 horários? O primeiro e do segundo período? Então, está marcado para mim aqui que a primeira aula ia ser com o primeiro período. Eu estou até abri aqui, mas não apareceu ninguém aqui ainda, então a gente vai começando aqui. Tá? Vamos começar separado por enquanto, para a gente ver como é que vai funcionar. Ah, não, Combinado? tranquilo. Combinado. Até melhor, não? Eu também acho. Ficaria melhor para não... Se fosse em sala de aula, até que, né, dava para a gente fazer junto, igual foi, a gente começou a fazer. Mas por aqui eu acho que é meio complicado, né? Só vocês estão vendo minha tela? Aparecendo aí para vocês, gente? Tá aparecendo. Bom, então, pessoal, a gente está indo para a parte 2 do projeto integrado. Vocês vão ter que me dar uma relembrada aí dos grupos. Quantos grupos eram? Eu acho que na nossa sala era 3 grupos. Tinha o do Chup Chup Gourmet, o da Crepioca, que ia ter, o outro grupo, Isso. Sim. e o do Bombom. Só 3, então? Isso. E o resto, o pessoal tá aí ou só tá você, Patrício?
Parece que tá aí. Tem sanduíche também. Ah, Não, o sanduíche é do terceiro período, verei. Ah, tá. tá. O sanduíche é do pessoal que está no terceiro agora. Tá? Bom, vocês têm um material que vocês fizeram do semestre passado, né? Que a gente vai precisar deles para dar sequência, ok? Nessa etapa aqui, coloquei aqui, ó, projeto integrado 2. O desenvolvimento do projeto compreende etapas de planejamento e gerenciamento. Nesse momento, a definição do escopo, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Deve ser adequadamente detalhada. Pois essa definição pode comprometer todo o desenvolvimento do projeto. Então, essa etapa que vocês vão fazer agora, que é essa declaração do escopo, ela é crucial, tá? Para que a gente consiga entender o que vai ser exatamente o projeto de vocês. Tá? Então, nesse semestre, a gente tem esses trabalhos para fazer: declaração do escopo, estrutura analítica do projeto, plano de gerenciamento e comunicação, gerenciamento de riscos, análise de viabilidade, plano de gerenciamento de aquisições e plano de gerenciamento de partes interessadas. A gente vai ver isso não necessariamente nessa ordem, tá? Eu vou começar hoje passando o escopo para vocês e depois a gente vai vir para essa última parte aqui, que eu acho ela é mais importante para a gente conseguir fazer o resto. Tá? Na verdade, ela seria até mais interessante começar por ela. Mas a gente vai fazer o escopo primeiro, porque ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, então vocês pensarem mais como é que vai funcionar isso. Ok? Então, se a gente pegar aqui, esse aqui, vocês lembram que vocês fizeram esse mês passado, certo? Certo, a gente lembro. Vocês vão ter que ter esse documento aqui, tá? Porque com base nele, com os dados que foram inseridos aqui, vocês vão dar sequência no próximo aqui. Declaração do escopo. Tá? Então, o objetivo do documento é fornecer uma descrição detalhada da declaração do escopo. O que vocês entendem como sendo o escopo? O que é o escopo? Não, o que vocês acham que é? O escopo seria, em relação às outras coisas que a gente já fez, ele seria tipo um esboço do que vai ser o trabalho? Isso. Um esboço bem detalhado, tá? O máximo de detalhe possível que vocês conseguirem fazer. E se a gente olhar aqui, a gente tem dois escopos. Tem o escopo do produto e o escopo do projeto. Então, mas aqui no caso do produto, não entraria a amostra do produto, não? Ele pronto, essas coisas assim? Exatamente. Tá? Mas aqui a gente só vai descrever como é que vai ser feito o produto. Aqui, o que a gente vai fazer e aqui vai ser como a gente vai fazer. Então, por exemplo, o de vocês, o que é o projeto? O nosso é o bombom. Bombom.
Então, vocês vão descrever detalhadamente o escopo do produto. Vai descrever as características do produto a ser entregue, né? Observar as características do produto dependem da natureza do projeto e esse tópico deve desdobrar em subitens que melhor expliquem o produto em questão. Ou seja, o que vocês vão fazer aqui, nessa primeira parte aqui do escopo do produto? Vocês vão escrever, detalhar como que vai ser o produto de vocês, como que vai ser o bombom, de que ele é feito, como que ele vai ser produzido, como que ele vai ser entregue, embalagem, tá? Cheiro, enfim, o máximo de detalhes que a gente conseguir colocar, fica melhor, porque é por ele que a gente vai ter uma ideia de como que a gente vai prosseguir para fazer o nosso produto. Então, fica mais fácil, né, a gente tendo tudo isso escrito para acompanhar. E depois, a gente tem o escopo do projeto, escrever detalhadamente o escopo do projeto, escrever as características do projeto, fases, métodos, ferramentas, os entregáveis. Nesse caso aqui, tá, vocês vão usar esses outros anexos que vocês tinham feito aqui, ó, né? A gente tinha feito a parte de custo, tinha feito um cronograma e tinha feito aqui o termo de abertura do projeto. Então, esses dados que estão aqui, vocês vão descrevê-los melhor colocando no escopo do projeto, tá? Então, como que eu vou fazer para colocar esse projeto para funcionar? Como que eu vou conseguir os recursos necessários, né? Aí, recursos tanto financeiro como de maquinário, de pessoal. Qual é a estratégia que eu tenho de negócio? E tudo vai ficar descrito aqui. Tá? Aqui é escrever mesmo, tá? Detalhar, vocês podem colocar como tópicos e vai pensando em cada etapa que a gente vai ter para estar criando o produto. A gente vai colocar aqui. Então, aqui eu descrevo como que vai ser o meu produto e aqui as questões que envolvem o projeto ou o negócio que a gente vai estar montando, né? Então, como que eu vou estar adquirindo os insumos para desenvolver esse produto, esse projeto, aliás, como que eu vou estar adquirindo recursos, parceiros, fornecedores, etc. e tal, tudo a gente vai citar aqui como que vai ser feito essas características. Ok? Beleza. Tá ficando claro? Tá. Então tá. Eu vou dar uma puladinha para cá. Eu vou mandar esse slide aqui para vocês, tá? Para dar um norte para vocês. Você vai postar no portal? Vou mandar no WhatsApp aqui para vocês, mas vou postar lá no portal também, tá? Aí eu vou colocar sempre lá todo o material vai ficar sempre na pós-aula, tá, gente? Beleza. Então, por exemplo, hoje é a aula 1, então vai estar na pós-aula 1, vai estar esse material lá, mas eu vou mandar também para o WhatsApp de vocês aí para ajudar, tá ok? Ok. Hoje eu tinha de exclusões Sim, dos... eu já vou explicar isso, tá? Beleza. É porque eu não cheguei a explicar o resto aqui, não, né? Exclusão, premissa, restrição. Eu só vou dar uma passadinha aqui nesse slide aqui para a gente acompanhar o que vai ser feito, tá? No escopo. Então, pessoal, vocês tiveram aula de gestão de projetos? Vai ser interativa essa matéria. Interativo? Vai. Que pena, hein? Bom, então na gestão de projetos, tá, que é a base que a gente está usando para fazer o projeto integrado, que se vocês analisarem bem, esse projeto integrado, ele une uma gestão de projetos e um plano de negócios. Tá? A ideia dele é a gente trabalhar essas duas frentes.
Então, eu vou passar aqui para vocês a parte do escopo na visão do projeto, tá? Beleza. Então, ele acontece quando a gente está fazendo o planejamento do nosso projeto. Quando eu vou, que é essa fase que a gente está agora, né, que a gente está planejando como que vai fazer, eu vou coletar os requisitos e definir o escopo. A gente vai trabalhar só essas duas etapas aqui por enquanto. Essa aqui a gente vai deixar para depois, que ele tem um anexo próprio para ele, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente tem que pensar em coletar requisitos para depois definir o escopo. Então, só falando aqui, ó. O que é o escopo? O ponto em que se almeja alcançar, alvo ou mira, que tem por finalidade, que é o propósito, né? É uma série ou limitações de operações. Então, qual que é a finalidade do nosso projeto? Qual que é o propósito dele? Quais são as limitações que eu vou ter durante a execução ou durante o planejamento do meu projeto? Então, a gente já consegue entendendo aqui na descrição do que é o escopo mesmo. Tá? Mas se tratando em gerenciamento de projetos, o que é a palavra escopo? Então, o escopo ele tem como objetivo definir e controlar os trabalhos a serem realizados pelo projeto, de modo a garantir que o produto ou serviço desejado seja obtido através da menor quantidade de tempo possível. No caso de vocês aí, eu acho que todo mundo vai fazer produto, né? Pelo que eu entendi, né? Que é bombom, crepioca, ou qualquer outro produto. É o Chup Gourmet. Chup Gourmet. Então, é tudo produto. Embora, mesmo sendo uma entrega de um produto, a gente vai realizar um serviço também. Né? Então, a gente vai ter que focar aqui se a gente vai realmente fazer um produto ou se a gente vai trabalhar na prestação de serviço. Isso aí a gente vai analisar caso a caso. Sem abandonar nenhuma premissa estabelecida no objetivo do projeto. Se não me engano, quando a gente fez o termo de abertura, tinha as premissas lá, não tinha? Aqui, ó. Eu até pedi para fazer. Vocês estão lembrados? Sim ou não? Sim, sim. Vocês lembram o que é premissa? Mais ou menos. Eu tenho que pegar e ler meu projeto de novo para dar uma relembrada. Então tá, aqui está falando, refere-se às previsões que são feitas e assumidas como verdadeiras para viabilizar a continuidade do planejamento do projeto. Então, assim, as premissas é tudo aquilo que eu espero que eu consiga fazer, mas que eu não tenho controle efetivo de estar conseguindo realizar isso, né? Então, a gente tem uma lista de premissas que a gente vai estar buscando realizar elas, que elas vão estar descritas no nosso escopo, tá? Aqui a gente vai falar. E aqui, já nessa etapa aqui, a gente já vai achar mais premissas. E agora a gente já começa a ter uma visão maior já de como que a gente vai desenvolver esse projeto. Então, a gente já começa a descobrir novas coisas, novas oportunidades, novas formas de se fazer. Tá? Então, provavelmente a gente vai achar novas premissas aqui. O escopo define as expectativas de todas as partes interessadas. Isso aqui a gente vai falar na próxima aula, tá? Partes interessadas. E, em particular, as do cliente. Se não me engano, também a gente fez um anexozinho de partes interessadas, só que a gente vai entrar com mais detalhes nele agora. Tá? Mas as partes interessadas é todo mundo que está participando do projeto, seja de forma direta ou indireta. Né? Então, os diretos é quem está realmente trabalhando. Oi? Eu acho que fez mesmo, que a gente até dividiu quem ia fazer cada coisa no projeto.
coisas assim. Isso, exatamente. Teve esse trabalho para ser feito. E a gente tem as partes interessadas que são diretamente ligadas ao projeto, são aqueles que estão trabalhando e têm interesses no projeto, e a gente tem os indiretos, que são pessoas que podem ser impactadas pelo projeto de alguma forma, mas que essas pessoas não estão diretamente ligadas no meu projeto, tá? Depois a gente tem que identificar isso. Então, o que a gente vai pensar aqui agora? Coletar requisitos e definir o escopo. Quando eu vou coletar os requisitos, primeiro, o que é um requisito? O que vocês entendem de requisito? Bom, pessoal. Seria tudo que fosse de útil no projeto e o que fosse precisar para o processo dele? De útil, que você está querendo dizer o que, mais ou menos, que eu não entendi? O de útil seria as prioridades, tipo matéria-prima, logo, que é um requisito forte, né? Que é para chamar cliente, essas coisas assim. Isso, exatamente. Então, esses requisitos é todos os insumos, né, por assim dizer, que eu vou precisar para estar criando as partes, as etapas do projeto. Então, aí você já, só na sua fala aí, a gente já viu que a gente tem requisitos para fazer o produto e o requisito para você divulgar sua marca, não é isso? Certo? Certo. E a gente vai ter mais, né, mais requisitos que a gente vai encontrar, que é justamente essa etapa aqui agora que vocês vão pensar. O que a gente vai usar para pensar nesses requisitos? Aquele termo de abertura do projeto, que vocês já fizeram. Lá tem algumas informações que vai ser úteis para vocês acharem quais são os requisitos que a gente vai precisar. E o registro das partes interessadas, que a gente fez um esboço no semestre passado, a gente colocou algumas partes interessadas lá. Por que as partes interessadas entram nessa coleta aqui de requisitos? Porque eu preciso de entender quem que é meu público para que eu possa saber que tipo de material que eu vou estar usando para entregar para esse público meu. Para mim não entregar pouco e nem entregar muito. Tá? Então, primeira coisa, por isso que eu devia ter começado por aqui, mas a gente faz na próxima aula. É muito importante a gente entender quem que são as pessoas, né, quem são essas partes interessadas do nosso projeto. É porque o projeto todinho vai ser em volta dessas partes interessadas. A gente está fazendo isso para atender essas partes interessadas. Então, o pessoal do Bombom, por exemplo, olha, o Bombom, a Crepioca e o Chup Chup Gourmet. Vocês querem fazer um produto de boa qualidade, com bom sabor, para atender o cliente, satisfazer a demanda do cliente de vocês, não é isso? Em contrapartida, vocês conseguindo isso, vocês vão ter um retorno financeiro que é, na verdade, o que vocês querem, é ter lucro. Né? Ninguém está fazendo uma causa, né, humanística aqui. A gente quer ter lucro. A gente quer pensar em fazer alguma coisa e obter lucro. Então, aqui a gente vai pensar para quem que a gente vai fazer, tá? E quem está envolvido também, para a gente começar a imaginar que requisitos que eu vou fazer. Então, vamos pensar assim, não sei que tipo de público que vocês pensaram para estar vendendo o produto de vocês,
Mas vamos supor que você seja um público aí mais C e D, né? É mais da nossa linha, por exemplo, né? B, C, D, por exemplo. Então, assim, a gente não vai usar por exemplo, o pessoal do bombom não vai usar um chocolate belga para fazer o bombom, que talvez o custo dele final vai ficar muito caro e você não vai conseguir atender esse público. E talvez você não vai também conseguir atender o público, né, da classe A, porque talvez o jeito de chegar nele seja diferente. Não estou falando que desmerecendo, não, tá, gente? Eu só estou tentando mensurar como que a gente vai trabalhar nesse público aí. Então, isso aí vocês têm que pensar também. Ok? Quando a gente fazer essa coleta do requisito... Oi? Tá me ouvindo? Tô. Agora que tá funcionando. A gente é do chup-chup, né? Sim. Da nossa sala, 3 pessoas trancaram. Aí ficou só eu e o Thiago agora no grupo. Aí a gente estava, tipo, pensando, vendo a possibilidade de terceirizar, sabe, o serviço. O que você acha? Depois eu crio umas dicas com você, como a gente pode fazer. Tá. Vamos manter do jeito que tá por enquanto. Aí a gente vai pensando como é que vai fazer isso aí. Que eu não sei, eu não lembro como é que vocês tinham dividido, como é que vocês tinham pensado nas tarefas. Então, estava tudo dividido as tarefas, só que 3 pessoas trancaram. Aí só nós dois vai ficar meio complicado. Às vezes a gente terceirizando, sabe? Pode amenizar um pouco. Pode facilitar. Aí a gente já pensa nisso aí, então. Eu já te falo aí depois como é que a gente vai improvisar isso aí, tá? Não, tá bom. Tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos documentar todos os requisitos que a gente coletou, tá? E só esses outros 2 carinhas aqui, a gente não vai preocupar com eles por enquanto, não, porque isso aqui é só na gestão de projetos mesmo, tá? O que a gente precisa aqui é saber o que a gente precisa para criar o nosso produto e o nosso projeto. Vocês têm que pensar nos 2, tá? O tempo inteiro nos 2, porque o seu projeto ele está sendo criado para te auxiliar a você desenvolver o seu produto. Ele vai ser tipo um plano de ação para você agir. Então, eu tenho que saber também como que eu vou, por exemplo, o chup-chup, requisitos aí, vou precisar de saquinho, né, plástico, vou precisar de água, de suco, né, eu acho que o de vocês era gourmet, né, era natural, não é isso? Isso mesmo, a gente ia fazer gourmet e As natural. frutas, né, naturais e tal, né? Então, esses são alguns requisitos que vocês vão ter. Mas como que vocês vão adquirir isso? Como que vocês vão captar dinheiro? Como que vocês vão... Tá, igual você está falando aí, nós vamos terceirizar, né? Aí como que vai ser essa linha nós vamos terceirizar o quê? A fabricação, a venda... Seria fabricação. A fabricação. Tipo aquele grupo lá daquele negócio do banheiro, sabe? Ah, Fosse uma filial, né? Que revende. tá. Então, Jéssica, no caso de vocês aí, você vai estar terceirizando a fabricação. Na verdade, você vai estar ficando na mão de alguém, né? Ou você vai pegar uma empresa que já tenha, então você vai mudar aí a sua ideia, então, não vai ser mais criar o chup-chup, então vai ser como vendê-los. Então, sua estratégia já muda, tá? A gente está pensando como vai fazer, porque agora só ficou nós dois. Não, eu entendi. Vocês podem colocar... como aqui, tá, gente? A gente está montando uma ideia, você pode falar que você vai contratar um estagiário, 2, tá? Para fazer esse trabalho para vocês.
Eles vão ficar lá nas suas partes interessadas, por exemplo. Aí o que você vai ter que fazer depois é ter um dinheiro, né, para você estar pagando esse pessoal até começar a ter retorno do dinheiro, né, das vendas. Tá? O capital de giro seu. Então, eu acho que talvez seria melhor você ir por esse lado do que você pensar em terceirizar, porque se você vai terceirizar justamente a fabricação, que é vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Aí, se você for passar igualzinho o pessoal lá da Fricô, né, que você deu um exemplo aí, na verdade, eles são uma distribuidora. Então, eles já compram um produto feito, eles só vão revender. Tá? Então, no seu caso aí, como o seu produto é um produto diferenciado, que a gente não acha assim, né? Bom, não sei também, né? Como que é, eu nunca saí procurando aí se tem chup-chup gourmet, nunca reparei. Mas, oi? Nossa. No projeto do Chup Chup também. Se a gente quiser colocar no projeto como, além de a ideia de uma empresa, colocar a ideia de uma renda extra, pode também? Pode. Porque é simples, né? Então, além de para facilitar, fazer assim, acho que poderia, assim. Na verdade, vocês vão pensar o seguinte, por enquanto a gente está elaborando o plano de ação. Aí, se isso vai ser uma empresa depois, se vai ser um segundo negócio, ou se não vai ser nada, né, que provavelmente é o que vai acontecer, que, né, alguns, tá, gente, em gestão de projetos e em projeto integrado, eu já tive alunos que chegaram a fazer mesmo. A minha ideia era levar, né, esses alunos para eles mostrarem para vocês, né, eles contarem um pouco da experiência para vocês. Só que aí, né, o nosso mundo virou, e por causa dessa pandemia, ficou meio complicado. Mas, de repente, eu posso tentar ver, de fazer um dia de aula, pedir para eles entrarem e contarem um pouquinho da experiência, se deu certo, se não foi. De repente pode ser interessante para vocês pensarem um pouquinho. Mas nesse momento aqui, eu queria que vocês pensassem mais isso aqui sendo um plano de ação. Se a gente vai colocar isso, né, na real ou não, eu acho que mais para frente um pouquinho vocês vão ter mais informações para saber se o negócio compensa ou não de ser feito. Tá bom? Não, eu falo aqui, por exemplo, pensando como empresa, a gente coloca lá freezer, né, coloca muitos materiais. Agora, se for pensando como um projeto de uma renda extra, aí o orçamento fica mais barato. Sim, mas você pode, por exemplo, sei lá, usar a geladeira da sua casa, o freezer da sua casa, para começar, né? Talvez nesse primeiro momento, você não sabe como é que vai ser o seu mercado, talvez você faça menos, né, quantidade, estoca na sua casa, por exemplo, lá no freezer, lá, e sai para vender, para ver, entendeu? É só uma ideia. Mas pode fazer do jeito que você está pensando aí, não tem necessariamente ser abertura da empresa, não. Aqui é a abertura de um negócio. Entendi. Aí no projeto eu posso colocar assim, que a gente quer começar no projeto em casa, e se futuramente for dando certo, aí futuramente abrir uma empresa. Sim, exatamente. Aí você tem que colocar desse jeito, tá? Entendi. É aquilo que eu falei no escopo, ele tem que ser detalhado. Então, lá no escopo do projeto, vocês vão detalhar, ó, o projeto vai começar, né, assim, assado, conforme, né, for observado e mensurado no futuro, a gente pretende, né, fazer uma expansão, adquirir mais, né, equipamentos, aumentar a produtividade e tudo mais. Isso serve para todo mundo aí, o pessoal do Bombom também pode fazer, né, sei lá, uns 100 bombons e vende, o pessoal da crepioca.
Então, assim, aqui é só uma ideia. Se vocês vão pegar para fazer, eu já não sei. Se a gente tivesse tendo aula presencial, eu ia sugerir para vocês fazerem, que a gente ia ter uma feira, né? Não sei se vocês lembram, não. Eu tinha comentado na primeira aula lá. A única aula que a gente teve, Eu né? até lembrei isso. A gente só teve uma aula presencial, na verdade, e a minha ideia era fazer uma feira, que eu sempre faço. Então, assim, aí sim, vocês iriam levar os produtos de vocês e poderia até vender lá na praça de alimentação lá da faculdade, né? Então, isso daria até para vocês observarem, fazer um teste, ó, vai dar certo, não vai, o pessoal gostou. Então, assim, é bacana. A última feira que a gente fez lá ficou muito legal, sabe? O pessoal que levou para vender, conseguiu vender, assim, ficou muito bacana mesmo. Mas, né, agora eu não sei se a aula, sinceramente, eu acho que a aula não deve voltar esse semestre, né, pelo andar da carruagem. Eu até tinha expectativa que voltasse agora, porque eles estavam querendo voltar em setembro, mas ninguém falou nada, eu tô achando que não. Então, não dá para a gente pensar em fazer nenhuma feira, né? E até para vocês fazerem um produto e tentar vender é difícil, do jeito que está, né? Se for analisar bem, como é que vocês vão estar saindo para vender isso? Fica meio complicado. Tá bom? Então, ó, a gente coletou os requisitos para fazer os produtos que a gente vai desenvolver e os requisitos para o nosso projeto, a gente faz a documentação desses requisitos e que ferramenta que eu vou estar usando para mim descobrir esses requisitos. Eu posso fazer entrevista, dinâmica de grupos, oficinas, questionários, né, pesquisa, fazer um protótipo. Na verdade, o que vai acontecer com vocês aí vai ser dinâmica do grupo de vocês, né? Vocês vão sentar entre vocês e vão discutir o que vocês vão precisar para estar fazendo o produto e o projeto. Tá bom? Então, ó, os requisitos descrevem as características das entregas. Também pode incluir elementos como funcionalidades ou condições específicas da entrega para satisfazer os objetivos do projeto. Pessoal, quando a gente fala entrega, tá falando entrega aqui, fala entrega aqui de novo, é porque cada etapa desse projeto que a gente faz, ele tem uma entrega, você vai entregar alguma coisa. Então, nesse momento aqui, tá? O que é a sua entrega aqui? Tá? Então, vamos pensar aí, é o bombom, é o chup-chup, é a crepioca. Então, vai descrever lá, por exemplo, as características que vai ter, né? Se tem algum elemento, alguma funcionalidade, uma condição específica, sei lá, eu vou ter um bombom que é diet, que ele é, né, sei lá, uma coisa assim, tá? Então, aqui a gente vai pensar. Então, ó, os requisitos costumam ser condições que precisam ser atendidas ou critérios que o produto ou serviço do projeto precisa para satisfazer os objetivos do projeto. Então, a gente vai pensar, né, nesses requisitos como sendo os critérios, né, que eu quero atender ou quais são as condições que eu preciso para resolver o meu problema. Qualquer dúvida, vocês vão me falando, tá? Aí eu vou seguindo aqui. Então, os requisitos vão ser documentados, analisados, quantificados de maneira suficientemente detalhada para que possam ser medidos e depois que o trabalho iniciar. Então, eu preciso de ter uma noção do que eu vou gastar de requisitos, né? Medindo eles, documentando, né? Essa documentação tem que ser feita, porque isso aqui depois vai ser base para a gente estar fazendo nessa etapa aqui, tá? Que é a estrutura analítica do projeto, que vai ser mais para frente um pouquinho. Então, se a gente for vendo aí, tudo que a gente vai fazendo, um vai dependendo do outro para dar seguimento, tá? Então, aqui eu já falei das ferramentas. E como que eu vou definir o escopo do meu projeto ou do meu produto?
Também eu vou estar usando lá as informações do meu termo de abertura do projeto e a documentação dos requisitos. Aqui eu não preciso de preocupar com isso aqui não, que nesse caso aqui a gente não vai ter. Então, nós já temos o termo de abertura do projeto e a documentação dos requisitos, é o que vocês vão fazer agora, né? A partir disso aí, eu consigo fazer a minha declaração do escopo do meu projeto. O que seria essa declaração mesmo do escopo do projeto? Voltando aqui no documento, tá? Eu vou, tipo, escrever mesmo, fazer uma pequena redação explicando como que vai ser feito o meu projeto, qual que é a minha ideia de fazer esse projeto, como que eu vou estar conseguindo recursos, como que eu vou estar tendo parceria, igual o pessoal aí falou, eu vou começar fazendo em casa, depois eu penso em fazer uma expansão, se der certo. Então, tudo vai estar sendo escrito aqui, tá? E aqui, voltando de novo aqui a gente vai falar do produto, tá? Né? Vou detalhar como é que vai ser feito o meu produto. Isso aqui. Então, ó, o escopo é coletivamente o produto, serviço ou resultado do projeto. Então, eu falei que o escopo ele é do produto ou serviço, né, e o escopo do projeto. É o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. A preparação detalhada da declaração do escopo é crítica para o sucesso e baseia-se nas entregas principais, premissas e restrições que são documentadas durante a iniciação do projeto. Acho que tem alguém entrando aí, né? Deixa eu ver o que se tem mais alguma coisa aqui que a gente... Por enquanto aqui eu vou parar aqui e vou voltar para cá. Pessoal, se eu estiver confundindo vocês aí, vocês me falam, tá? Quem tinha me perguntado sobre exclusão do escopo aí? Alguém tinha perguntado, né? Então, o que acontece aqui, tá? Quando eu vou fazer o escopo do meu projeto, eu vou falar tudo que eu vou fazer. E na exclusão do escopo, é o que não é da minha responsabilidade de fazer, tá? Vou dar um exemplo aí que a Jéssica estava querendo terceirizar a linha de fabricação, tá? Se ela terceirizar a linha de fabricação, eu vou entender que ela vai ser uma revenda do produto. Então, uma exclusão do escopo é não fabricar o produto. Ela vai estar no escopo do projeto falando que ela vai estar adquirindo esse produto pronto de fornecedores já, né, confiáveis. Então, a exclusão do escopo é aquilo que eu não vou me comprometer a fazer, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo que já aconteceu comigo e um que eu uso na sala de aula para ficar fácil. Vamos imaginar o ambiente da sala de aula, né? A gente tem lá a sala, o quadro, né? Aquela lousa lá e tal. Aí, o meu projeto é fazer uma pintura na sala. Tá? Vou pintar a sala de aula lá. Né? Me contrata lá e eu vou ser o gerente de projetos e vou fazer o escopo desse trabalho. Então, no escopo eu vou falar, ó, vai ser, né, a pintura de uma sala, aí eu vou dar as dimensões da sala, eu vou falar qual que é a tinta que vai ser usada, modelo, cor, qual que é o tipo de pincel, rodo, material que eu vou precisar, escada, etc e tal. Certo? E eu vou ter que colocar também como que eu vou fazer. Então, ó, quais são as etapas que eu tenho para fazer, para pintar minha sala? Bom, primeiro, eu vou ter que tirar tudo da sala, né? Tirar a cadeira, tirar
quadro e tudo mais. Então, eu posso colocar aqui na exclusão do escopo do projeto que a retirada da parte elétrica não é da minha responsabilidade, que eu só vou tratar da pintura. Então, vai precisar de um eletricista para ir lá para tirar, né, a tomada, porque às vezes vai precisar de pintar, né, alguma coisa assim e tal. Eu posso colocar também, se caso precisar de algum serviço de alvenaria, não é da minha responsabilidade. Por quê? Imagina que atrás do quadro, na hora que tira ele, está um buraco lá. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que... Eu fui contratado para pintar, né? Aliás, desculpa, tá? Eu confundi aqui. Eu fui contratado para fazer o projeto, aí eu contratei um pintor, que eu vou precisar de um pintor. Agora eu vejo que eu vou precisar de um pedreiro também. Aí já complica. Como é que eu vou falar com o meu cliente depois? Falar assim, aqui, a gente não previu isso aqui e tal. Pode acontecer, né? Mas às vezes o cliente não quer aceitar. Tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu uma vez. Eu participei de um projeto para fazer uma reforma de um apartamento e eu fui fazer a parte do cronograma e do escopo do projeto. Aí tinha lá o arquiteto e tudo mais, né, que eles queriam fazer tudo bonitinho. Tá? Fomos fazendo e tal. Quando foi mexer na parte do banheiro, deu problema na parte hidráulica. E a gente não tinha... como o apartamento era mais ou menos novo, ninguém tinha imaginado que poderia ter esse tipo de problema. Foi uma falha nossa mesmo, né? O dono do apartamento achou ruim, falou, mas vocês me passaram um orçamento de X, agora eu vou gastar mais tanto e tal. Aí nós tivemos que arcar com parte, né? Ficamos um pouquinho no prejuízo por causa desse problema, que a gente teve que contratar alguém que mexia na parte hidráulica. Então, como já aconteceu isso comigo, se eu for participar de um projeto parecido de novo com esse aí, exclusão do escopo. Não tem responsabilidade nenhuma com parte hidráulica, com parte elétrica, por exemplo. A menos que seja, né, a pessoa que está me contratando fala assim, não, se precisar de mexer aí, você pode mexer. Aí eu posso colocar. Tá? Então, aqui vocês têm que pensar na exclusão do escopo, o que não vai estar na responsabilidade de vocês fazerem. Tá? Eu sei que vocês devem estar aí pensando, querendo me perguntar, eu também não sei, a gente vai ter que ir pensando aí em cada caso de vocês aí, o que pode ser, o que não pode ser, tá? Porque o que eu vejo, no caso de vocês, é que vocês vão tomar conta de todos os processos, né? Vocês vão fabricar e vão vender. Então, eu não sei ali o que a gente pode colocar como exclusão do escopo. Por enquanto, se a gente não achar nada, a gente deixa em branco aí, depois a gente pode amadurecer essa ideia para ver o que a gente coloca aqui. Tá? Porque nesse primeiro momento... Oi? Eu queria tirar uma dúvida possível. Igual produto de revenda, né? Citar um exemplo lá no meu serviço. Tem alguns produtos que é de revenda, pão de queijo, quibe, essas coisas. E se acontecer de ter alguma contaminação cruzada, a marca que está na embalagem é da Vivar, daria algum problema para a Vivar ou para a empresa que está fabricando esses produtos? Boa pergunta, Jéssica. Aí tem que analisar os dois casos. Porque eu estou pensando em terceirizar, né? Às vezes a gente compra de uma empresa que já tem o nome, suponhamos. E se acontecer problema com o produto, daria problema para a gente ou para a empresa que fabricou? Na verdade, vai dar problema para os dois, né? Porque como você vai estar vendendo, você é responsável por aquilo que você está vendendo, né? Subentende-se que a garantia, né, e a qualidade é você que está dando. Aí, obviamente, você vai falar com o seu fornecedor. Aí vocês vão ter que fazer um contrato deixando claro esse tipo de situação. Porque o que pode acontecer no seu caso, talvez, tá? Só uma hipótese, tá?
de haver alguma contaminação, por exemplo. Você pegou lá o chup-chup lá, né, bonitinho, na hora que você colocou lá no seu local de vender, contaminou ali no seu local. Tá? Aí como é que faz? Então, assim, aí tudo isso tem que ser pensado. Então, assim, aí tem que ter alguém para analisar, para verificar onde que foi feito o problema, né? Da onde que veio, ó, ele veio lá já da fábrica ou aconteceu aqui. É a mesma coisa de você comprar um produto, na hora de vir a entrega, o produto chegar quebrado. Quem que vai ser responsável? A transportadora ou a empresa que te vendeu? Entendi. Entendeu? Ainda mais Então, nesse né? caso, você tem que ter um contrato e conversar com o seu fornecedor para deixar isso bem claro. Tá? Aí entra, tipo, na exclusão do escopo, né? Essas coisas. O contrato. Não, isso aí vai entrar no escopo mesmo. Ah, sim. Tá? No seu caso, aí, se você for terceirizar mesmo, a sua exclusão aqui que vai ser que você não vai fabricar. Tá? Então, exclusão do escopo aí, eu não vou fabricar. Mas no escopo do projeto, você vai falar que você vai estar adquirindo isso de terceiros, né, de um fornecedor, que vai ser feito um contrato e explicando esse tipo de situações que pode acontecer. Tá ok? Entendi. Bom, premissas. Vocês já fizeram algumas. Eu acredito que agora, na hora que vocês começarem a mexer de novo, vai aparecer algumas outras coisas, tá? Tá, informar as premissas do projeto são as hipóteses consideradas como verdadeiras para o cenário de planejamento do projeto. Então, eu vou considerar como verdade que o meu fornecedor, no seu caso aí, Jéssica, vai me entregar os chup-chupes em perfeita qualidade, dentro do prazo, do jeito que eu pedi, tudo mais, né? Você espera que ele vai te entregar assim, agora você só vai saber mesmo se ele vai te entregar desse jeito na hora que você for lá buscar. Então, por isso que é uma premissa, é uma hipótese que eu estou considerando que vai ser verdadeiro. Tá? Uma premissa do bombom, que o bombom ele não vai derreter, né? Vai ficar, não sei como é que você vai, não sei como é que vocês vão vender isso, vai vender isso na rua, se vai vender isso em alguma loja, vai ter algum ponto, alguma coisa assim. Então, vou ter uma hipótese que ele não vai derreter. Aí eu posso ou usar um chocolate de boa qualidade, ou eu vou ter um ambiente protegido para que ele não aconteça isso, tá? Da crepioca, ela é crocante, não é? Ou não? Pessoal da crepioca. Eu creio que sim, porque acho que, Eu não estou acho que o grupo lembrado de... acho que o grupo da Crepioca só tá eu. Mas eu acho que eu nunca nem vi, não sei como é que faz. Pois é, eu também não estou lembrando como é que é, mas vamos imaginar que a massa dela seja crocante. Segundo as meninas falou aí, é crocante. Tá, então uma hipótese que vai considerar é que ela vai ficar crocante até o consumo do cliente, né? Então, se você fazer de manhã cedo, por exemplo, e alguém for consumir ela só à tarde, ela vai ter que manter a crocância dela durante o dia, senão vai ficar aquele negócio molenguinha, não vai ficar legal, né? Aí também é a questão, isso é uma hipótese, mas como que eu vou estar validando isso? Aí eu tenho que ver, né, como que eu armazeno isso, como que é feita a massa. Então, assim, é só algumas ideias, tá, gente? Pra vocês irem pensando aí que a gente vai achar mais premissas do que vocês tinham colocado antes. Eu vou pegar os documentos de vocês lá que vocês tinham me passado, para me dar uma olhada, mas vocês vão achar mais coisas. Nós vamos colocar aqui também restrição, informar as restrições reais do cenário e ambiente do projeto que deverão ser respeitadas no planejamento.
Pessoal, a gente está planejando como fazer. Então, a gente tem que considerar o que me restringe, né? A restrição é o que me limita de fazer alguma coisa. Então, eu tenho que considerar essas situações. Por exemplo, questão financeira. Eu tenho R$1.000 para investir nesse projeto, mas eu fiz o cálculo que eu vou gastar 5.000. Bom, aí já não vai dar muito certo. Igual o pessoal lá do Chup tinha falado. Eu vou usar eu até dei o exemplo, né? Vou usar a geladeira de casa. Então, a minha restrição é ter um freezer pequeno, que vai caber, sei lá, 50 unidades, 100 unidades, não sei. Tá? Então, essas restrições, a gente tem que pensar e colocá-las aqui, porque elas vão nortear a gente para a gente poder não quebrar a cara depois com isso. Uma restrição, por exemplo, do bombom. Não vou ter nenhum bombom diet, por exemplo. Tá? Aí eu vou ficar restrito a não vender a pessoas que têm problema, né, de diabetes, por exemplo. Ou pessoas que não querem engordar. Ou vou ter restrição de pessoas que têm tolerância à lactose, por exemplo. Então, eu vou usar produtos, né, que vai atender esse público. Então, essas são minhas restrições. Tá? Então, a gente tem que pensar em todas as restrições que a gente for conseguindo. Obviamente, tá, nesse primeiro momento aqui, esse documento aqui ele não vai ficar certinho, não. No decorrer do semestre que vem, vocês ainda vão dar uma mudadinha nele, que vai aparecendo outras coisas, vocês vão vendo, para fazer o negócio ficar bacana. Tá? E depois eu vou colocar aqui quais são meus critérios de aceitação. Descreva abaixo as entregas e os critérios de aceite. Então, para cada entrega que eu imaginar, então vamos pondo assim, uma fase que eu vou ter no meu projeto aqui, tá? Vai ser fornecedor. Escolher o fornecedor. Todos vocês vão precisar de fornecedor. Os produtos, né? Vocês vão precisar de comprar. Então, qual que vai ser os critérios que vocês vão usar para escolher esses fornecedores? Preço, é o que atende com o melhor prazo, que tem o melhor produto, enfim, que tem uma marca já mais conhecida no mercado, né? No caso aí do pessoal do Chup Chup aí que está querendo terceirizar, pegar já de uma empresa que já tenha, né? Então, qual que vai ser a minha escolha ali dessa marca? Vai ser uma marca já consolidada no mercado, que vai facilitar que eu venda esse produto. Tá? Então, vai ter isso. Só que, nesse caso aí, vocês têm que pensar o seguinte também. Vocês vão usar o nome da marca ou o nome de vocês no Chup Chup? Porque, por exemplo, se eu fosse uma marca e uma Igloo, por exemplo, e eu fosse passar para vocês venderem, eu não ia deixar vocês mudar o nome do meu produto, porque meu produto já é conhecido. Então, isso aí também vocês têm... Nessa possibilidade. Vocês têm que pensar nisso, porque senão vocês vão ficar sem identidade. Tá? A gente está querendo umas dicas com você. E depois também, como que vai ser essa apresentação? Para a gente apresentar no final do curso nosso. A gente vai ter que te entregar alguma coisa, porque a gente já está te entregando, né? De acordo com o que a gente tem. Aí no final a apresentação e leva o produto para você ver? Não, necessariamente não precisa levar o produto não, tá? Não tem exigência nenhuma de entregar produto não, até porque tem alguns que algumas ideias de projetos, às vezes o pessoal cria alguns cenários que não daria para fazer, tá? Teve o pessoal que queria fazer cerveja artesanal, por exemplo, né? Eles não fizeram,
né? Eles montaram todo o projeto, mas não chegaram a fazer nada. Aí, no dia que teve a feira lá, eles chamaram um conhecido deles lá que tinha cerveja artesanal, para o cara mostrar lá como é que era ser feito, mas a faculdade também não deixou vender a cerveja lá dentro, não. Tá? Então, Jéssica, você está perguntando como é que vai ser feita a entrega no final do semestre ou no final do curso? No final do curso mesmo. Tá, no final do curso, tem duas Nossa. situações que pode acontecer, tá? A situação, o cenário que eu tinha previsto era a feira. Aí na feira, sim, vocês iam ter que ter o produto. Ainda que não fosse vocês que fossem fabricar o produto, vocês poderiam arrumar, sei lá, para colocar lá, né? Mas vocês teriam que ter o produto, ou se fosse questão de ser alguém que está querendo montar, por exemplo, tem um outro pessoal que está querendo montar uma agência de publicidade, de marketing digital, né? Então, eles não vão levar a empresa lá. Eles vão mostrar como que vai ser, né, o trabalho deles. Então, eles vão colocar um notebook lá e vão mostrar algumas coisas que eles vão fazer. Tá? Se até lá, no final do curso de vocês, continuar sendo eu o professor e a gente retornar à vida normal, né? Eu gostaria de fazer a feira, tá? Aí seria a feira e vocês iam fazer uma apresentação em sala de aula com slide, igual vocês fizeram, aí só, obviamente, né, vai acrescentando mais detalhes e tudo mais, aí eu chamo uns 2 professores para assistir a apresentação e para eles, né, fazerem uma contribuição, dar ideias de como que pode ser melhorado, se ficou legal, enfim. Mas não é assim que eles vão detonar e vocês vão levar a pau. Quem determina a pontuação é eu, tá? Então, isso aí não precisa de preocupar, não. Seguindo o cenário atual, eu vou ter uma turma agora que vai formar esse semestre, eles vão fazer para mim uma apresentação aqui, né, igual a gente está fazendo aqui, tá? Online. E teria como a gente ver a apresentação dessa turma no último? Tem sim. Tem. Inclusive, a próxima vez que... Vocês têm aula... Como é que é a aula de vocês na quarta-feira? Toda quarta tem. Só dia de sexta que é aula interativa. Pois é, porque é na quarta-feira que eu tenho aula com o terceiro e o quarto período. E eu já ia marcar para eles fazerem a apresentação de trabalho. De repente, eu posso... Vocês têm aula de quê na quarta-feira? Eu esqueci de quê. A não ser que depois a gente vê se no YouTube, né? Que você posta tudo no YouTube, né? Ah, pode também. Pode também. Vocês têm uma ideia de como é que vai ser feito. Mas vocês viram a apresentação ano passado. Gil, na quarta é gestão mercadológica na área digital. Quem que é o professor? A Júlia. Eu não conheço ela, não. Júlia Espejo, né? Isso. Eu não conheço ela, só de nome. Mas vocês podem assistir depois, porque eu gravo, igual eu estou gravando a aula, e depois eu posto no YouTube e falo para vocês, dar uma olhada, pra vocês terem uma ideia. Tá? Porque esse semestre, por exemplo, vai ser apresentação. Vocês vão fazer a apresentação, talvez uma ou duas apresentação do trabalho de vocês, novamente. Tá? Igual vocês fizeram a apresentação no final do semestre passado, vocês vão repetir ela para mim daqui uns dias, tá? Para mim dar uma relembrada, e depois mais no final, para mim fazer uma avaliação, né, no final do trabalho. E, obviamente, cada anexo desse, cada documento desse que vocês vão fazendo, eu vou avaliando eles também. Tá? Então, por isso que é importante todo mundo do grupo participar, porque, assim, eu não tenho controle de quem está fazendo ou não, ainda mais agora.
Então, é hora do grupo ter consciência de participar e, se alguém não participar e o resto do pessoal do grupo quiser me falar, ó, fulano não participou, não. Porque aí eu avalio de forma diferente. Tá? Porque também eu não acho justo, né, só um ou outro ficar fazendo e alguns não fazer nada. Tá ok? Ok. Respondido, Jéssica? Sim, aí depois, o dia que você postar, você avisa a gente que Eu vou marcar ainda. Inclusive, até bom lembrar, eu vou fazer um calendário, tá, gente, das nossas aulas, que nossas aulas são quinzenais, né? Então, para a gente estar acompanhando direitinho, eu vou mandar para vocês um calendário, deixa eu ver aqui. Hoje é 27, então a nossa próxima aula vai ser dia 10. Tá? Dia 3, que é a semana que vem, a gente não tem aula, mas se precisarem de tirar alguma dúvida, de me chamar alguma coisa, eu estou à disposição. E não só nesse dia, né? Vocês podem me chamar a qualquer hora por WhatsApp, que eu tento ajudar vocês da melhor forma possível, né? Dentro do prazo que a gente conseguir atender vocês, tá ok? Todo mundo tá no grupo, né? Então todo mundo tem meu número, se quiser me chamar no privado, pode chamar, não tem problema nenhum. Se quiser chamar lá no WhatsApp do grupo, chama. Mas não deixem passar, pessoal, porque essa partezinha aqui, ela é chatinha de fazer, tá? Vocês estão vendo que tem muito detalhezinho aqui. E, assim, eu sei que, por mais que vocês vão tentar fazer bem feito, ainda vocês não vão conseguir detalhar tudo, porque ainda a gente não tem a ideia de tudo, como é que vai fazer. Né? Por exemplo, no caso da Jéssica, aí já teve uma mudança no projeto. Já tinha pensado de um jeito, agora já está pensando em ser de outro. Então, assim, essas mudanças acontecem e essas mudanças têm que ser relatadas no escopo do projeto. Tá? Então, vocês vão colocando lá, ó, data tal, foi mudado isso e tal. Para que serve isso? Né? Parece ser meio burocrático demais, mas isso é o norte, é um plano de ação que a gente está montando, para a gente ter noção se realmente vai compensar fazer, se não vai. E a nível de projeto, falando, por exemplo, né, aquele exemplo que eu dei lá da reforma do apartamento. Quer dizer, eu já aprendi, né, uma coisa lá que a gente deixou passar. No próximo projeto, isso eu já não vou passar mais. Eu já tenho toda a documentação que foi feita. Se eu for fazer um outro, eu vou praticamente aproveitar o que eu já tinha feito e só adequar com a realidade do novo, porque cada projeto é de um jeito diferente. Mas a gente sempre aproveita as ideias, né, de um projeto para o outro. Então, ó, aí você sabe o que deu certo, o que não deu. Aí você não vai repetir, ó, isso não deu certo, eu não vou fazer de novo. Aí isso deu certo nesse aqui, eu vou fazer, aí você consegue, às vezes, até fazer melhor. Então, por isso que é interessante ter essa documentação bem feitinha, bem detalhada, fazer esse planejamento, que é o que a gente está fazendo agora, tá? Não é ir direto, vou tentar fazer, se não der certo eu vou mudando e tal. Se você tiver muito dinheiro e quiser gastando aqui e dali, até você acertar, tudo bem. Então, não é o melhor jeito, mas, né, você tem bala para bancar. Mas o nosso caso aqui, a gente vai fazer o planejamento, é tudo teórico, né? Não sei se algum de vocês aí vai querer estruturar e fazer acontecer, e eu não vou cobrar isso de vocês, é claro que não, porque a ideia nossa aqui é tudo na teoria, né? É só questão dos papéis. Se, porventura, acontecesse de ter uma feira, vocês poderiam levar os produtos ou poderiam simplesmente falar o que seria.
né? Levar lá um banner ou colocar um slide lá e mostrar como é que seria e tal. Mas pensando que vocês são 3 projetos que vão ser produtos de comestíveis, né? E todas as vezes que a gente faz essas feiras, eu vejo o pessoal que leva coisa de comida, onde que é os quiosques que ficam mais cheios, e o pessoal sempre acaba ganhando um dinheirinho. Então, né? Só que eu não sei falar se a gente vai acontecer, porque vocês vão formar o final do ano que vem, não é isso? 2021, né? É. Então, talvez até lá, eu acredito que, né, a gente já tenha resolvido esse caso de presencial. Mas eu não sei se vai estar liberado de fazer feira, porque aglomerações, eu não sei, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser o nosso mundo pós-pandemia. Então, vamos pensar, por enquanto, só em apresentação com slide, tá? Agora, se vocês quiserem fazer os produtos para testar, para ver aí, tudo bem, sem problema algum. Tá, só que isso eu não vou cobrar de vocês, não. Tá ok? Então, aqui, ó, só voltando aqui, tá? Esse critério de aceitação aqui, vocês vão para cada entrega, ou seja, escolha de fornecedor, escolha de produto, o produto feito, por exemplo, o bombom está feito, né? Tá prontinho. Qual que é o critério que eu vou ter para falar que ele está, né, que foi dentro dos requisitos que eu queria? Então, você vai colocar aqui, ó, como que eu vou avaliar se o meu produto final está do jeito que eu pensei ou não. Então, aqui eu vou escrever. Como que eu vou escolher o meu fornecedor? Vou detalhar aqui, eu vou escolher ele por estar mais próximo de mim, é uma marca mais conhecida, tem bom preço, etc e tal. Produto que eu vou usar, por exemplo, o chocolate. Eu vou usar um chocolate de boa marca, de boa qualidade, 70% cacau, 50%, sei lá, né? Aí cada modelo de bombons vocês vão ter um tipo diferente para usar isso. Agora, se vocês quiserem também pensar em focar num produto só para ficar às vezes mais fácil, né? Para não ter que ficar detalhando muitas coisas, até o pessoal do Chup Chup e da crepioca também quiser usar 1 ou 2 sabores só para não ter que abrir muitas explicações, porque se tiver 10 tipos de bombom, 10 sabores de Chup Chup, 10 tipos de crepioca, você vai ter que detalhar cada um deles, como é que vai ser feito. Então, dá mais trabalho, tá? Colocar só um, não. Aí são 10 produtos que você está fazendo. Cada produto é diferente. Vocês têm que pensar nisso também, tá? Quando for escrever aqui, pensar se vocês vão falar de um produto só, às vezes vocês vão querer, vou falar de um produto só, não tem problema. Vou querer falar de 2, vou querer falar da minha linha toda. Aí aqui também, vocês vão ter que colocar a explicação deles aqui também, como é que vai ser, ainda que seja, né, os critérios sejam iguais, mas você vai ter que colocar lá, produto 1, critério tal, produto 2, o mesmo critério, produto 3, critério e tal, tá? Isso é para ficar documentado, para a gente saber como que foi feito essa escolha aqui. Porque eu tenho que ter uma forma de mensurar se o que eu fiz, né, o produto final está de acordo com o que eu planejei. Que às vezes você pensa, não, vou fazer isso, vai ficar bacana e tal. Aí na hora que você vai fazer, não tá. Né, vou dar o exemplo lá daqueles sanduíches do McDonald's, do Burger King, que você vê aquelas fotos lá maravilhosas, né? Aí na hora que você pega o produto, vem lá aquele pãozinho churuquinho, amassadinho. Tá igual a foto? Não tá. Então, se fosse o critério de aceite, tem que estar igual a foto, já não estava de acordo. Tá ok? Então, esse material aqui, na próxima aula, dia 10, né, que eu falei, a gente vai... Não é a entrega final, tá, pessoal? Vocês vão me mostrar o que vocês fizeram, para a gente discutir.
se quiserem me enviando, tirando dúvidas e tudo mais, para mim já ir acompanhando, sem problema algum. Mas nesse dia 10, eu quero que vocês me mostrem o que foi feito, porque aí eu já vou passar o próximo para vocês ir fazendo e vocês ir corrigindo o que tiver que corrigir nesse documento aqui. Tá ok? Ok. Ficou alguma dúvida? Não. E na hora que a gente estiver fazendo, se gerar alguma dúvida, pode te mandar mensagem, né? Sim, é isso que eu ia falar. Talvez agora foi informação demais, né? Talvez ainda vocês não tenham assim, caído a ficha, o que exatamente vai ser feito, mas na hora que vocês começarem a fazer, aí agora eu não sei como é que vocês vão reunir para fazer isso, né? Provavelmente vai ser remotamente, mas seria bom, tá? Vocês tirarem uma horinha aí e sentar para discutir cada tópico aqui, e assim, não escolher, um vai fazer isso, o outro faz isso, não, porque eles são interligados, tá? Vamos juntar hoje e fazer isso aqui, e já fazer esse aqui, e já ir pensando nos demais. Parte disso aqui vocês já têm nos modelos que foram feitos anteriormente, que é o termo de abertura, lá no custo, cronograma, na parte interessados, já tem alguma coisa lá que vocês vão aproveitar para colocar aqui. Descrever o produto, eu acho que não é tão difícil de fazer. Só detalhar bem feito o que vocês estão imaginando de fazer. Na exclusão do escopo, talvez pode ter alguma dificuldade de achar aqui. Se não achar, a gente deixa em branco até pensar em alguma coisa. As premissas também eu não vejo grande dificuldade, não. É meio pensar realmente o que eu quero que aconteça, né? De positivo, tá, gente? Sempre de positivo. Obviamente, eu não vou ter uma expectativa negativa para fazer alguma coisa, né? Senão não faz sentido. Então, quando eu vou planejar, eu quero planejar de forma positiva. Então, é uma hipótese positiva que eu vou colocar, né, vou fazer uma lista aqui de tópicos. Não preciso nem sair explicando, não, só coloca lá os tópicos. As restrições, mesma coisa, restrição financeira, restrição de tempo, restrição, às vezes, de equipamento, de fornecedor, de produto, de tipo de cliente, em vários. E os critérios de aceitação para cada etapa que vocês forem fazendo, que vocês imaginarem que vocês vão precisar de fazer, tá? Se vocês quiserem aqui focar só no produto final, não tem problema não. Depois a gente pode ir pensando em melhorando isso aqui no decorrer do trajeto, tá? Depende se vocês não estão conseguindo pensar no projeto, estão pensando assim, mais no produto, então vocês podem colocar aqui, ó, como é que a entrega, o produto final. Qual que é o critério de aceite para esse produto? Pronto, aí eu falei lá, né, do fornecedor, por exemplo, sei lá, de produto, não sei, vocês podem ir pensando aí, tá? De como é que vai ser feito isso, de local de armazenagem, enfim, tá? Basicamente é isso, né? Não é uma coisa assim dificílima de fazer, mas também não é uma coisinha tão agradável de fazer, é meio chatinho de fazer, não vou falar aqui que não é, porque quando eu tenho que fazer, eu acho meio chato de fazer essa parte, mas isso aqui que vai nortear totalmente o trabalho nosso daqui para frente, vai ser tudo baseado no que vocês escreverem aqui. Vocês vão ver que todas as informações futuras, a gente vai buscar elas no que vocês escreverem aqui. Então, quanto mais detalhes vocês conseguirem colocar aqui, mais fácil fica os próximos, tá? E lembrando que nessa etapa aqui, vocês têm um tantinho bom de coisa para fazer. Vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas para fazer. Talvez não vai dar tempo de fazer todas. Aí a gente vai focar no que vai ser necessário agora. Como no semestre que vem você só tem praticamente 2 coisas para fazer e o resto é só revisar, então a gente pode encaixar alguma coisa que faltar aqui, tá?
Então, também não vamos estressar, não. Vamos pensar uma coisa de cada vez. Nós vamos fazer esse aqui, depois a gente vem para esse, depois a gente vai vir para esse aqui, aí depois eu vejo esses outros aqui, como é que vai ser feito. Tá? Como é que vai ser o andamento. Porque esse aqui também, ele é mais complicado de fazer. Tá? Mas não vamos pensar no que vocês têm que fazer agora. Eu acho que eu já deixei esse material lá no portal, mas eu vou mandar agora para vocês. Aqui. Vou mandar aqui agora para vocês. Esse anexo. Ele é o escopo. Opa. Mandei para vocês. E esse aqui, vou mandar também, que pode ajudar, às vezes, a vocês dar uma olhada e como que vai ser, o que é exatamente o escopo. Uma outra dica que eu dou para vocês, tá? Às vezes vocês entram na internet, lá no Google, e pesquisa lá, exemplo de escopo de projeto. Aí, às vezes, aparece alguns lá para dar uma ideia para vocês fazerem. Então, aqui. Combinado, então? Combinado. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui, né? Não sei se isso aqui vai ser, deixa eu ver. Hoje eu estava lembrando aqui agora, no nosso grupo, teve uma pessoa que passou para EAD, até a pandemia passar. No EAD, ela também vai ter matéria de projeto? Tenho, é a mesma coisa. Ela pode continuar fazendo com a gente ou ela tem que fazer alguma coisa diferente? Aí eu não sei te falar, não. Como é AD, a estrutura é diferente. Às vezes a grade é diferente. Eu lembro que teve um semestre aí para trás que teve uma aluna que estava no último período e ela queria fazer EAD. Aí, no EAD, ela ia gastar mais um ano para fazer, porque tinha mais matérias. Aí acabou que ela não achou que não compensou, porque ela queria por causa do preço, né? No EAD estava mais barato. Mas ela ia ter que pagar mais um semestre. Então, entendi. Aqui, ela falou, pelo que ela conversou no SA, no terceiro período ela vai voltar para presencial. Bom, não sei. Tem que ver com a grade. Depois a grade vai ficar uma bagunça. Tá? Pessoal, aqui, ó, nesse link aqui, ó, vocês estão vendo aí na minha tela? Tem um exemplo aqui, ó, de escopo do projeto, ó. Justificativa do projeto, finalidade, objetivo, descrição do produto. Aqui as partes interessadas, as entregas, estimativa de custo, exclusão, que ainda não faz parte do projeto, ó, produção de custos, tal, critérios de aceitação,
as premissas, restrições, riscos, aí a declaração de escopo do projeto. Está aqui, ó. Tá? Vou colocar esse link aí para vocês. Aí vocês dão uma olhadinha depois para tirar uma ideia. Às vezes ajuda, tá? Tá lá no final do site. Tá? Aqui, ó, aqui, aí ele vai explicando aqui o que é, né? Diferença de escopo do projeto, produto e tal. Entradas, saídas, o termo de abertura do projeto, que a gente já fez. Aí depois aparece aqui, ó, o exemplo do escopo do projeto, tá? Então, às vezes ajuda. Vocês terem uma noção melhor de como que vocês vão escrever de uma forma mais fácil de entender. Tá bom? Aqui tem algumas coisas que a gente não está pedindo lá, né? Aí vocês desconsideram. Pessoal, se tiver alguma dúvida, então, vocês me falam, tá? Vocês vão vendo aí como é que vocês vão elaborando isso aí. E a gente já deixa marcado para o dia 10. Se tiver o primeiro período, eu não sei, tá? Aí eu falo com vocês, que aí eu faço aula com eles no primeiro período, no primeiro horário, e faço com vocês no segundo horário depois, tá? Aí eu chamo vocês aí assim que eu acabar com eles. Que eu não sei se vai ter primeiro período, não apareceu ninguém. Tá ok? Ok. Querem falar alguma coisa? Complementar mais alguma coisa? Eu acho que agora é só fazendo mesmo, para ver se vai gerar alguma dúvida. Eu também acho. Gente. Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês me acionam, tá ok? Beleza, combinado. Tá bom. Pessoal, bom semestre para vocês. Tá? Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. E a gente vai se falando por aí. Boa noite. Boa noite. Até mais. Gil, Oi. os outros trabalhos que a gente mandou para você por e-mail, você chegou a olhar se tá certo? Eu dei uma olhada, Jéssica. Eu tenho que olhar de novo, que eu não lembro mais. Tá? Porque na época eu olhei. Eu acho que eu não dei feedback para vocês, né? Não. Ficou meio corrido o finalzinho. Eu vou dar uma olhada de novo e falo para vocês direitinho. Então tá bom. Tá? Pra gente ir acompanhando. Não, então tá bom. Bom? Tá bom. Então tá bom. Boa noite. Com Deus. Boa noite, com Deus.